Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. É com alegria que estamos para proferir mais uma palestra, hoje sobre o tema José de Arimateia. Para início dos trabalhos, eu vou fazer a leitura de uma mensagem, em seguida a oração e aí iniciaremos a palestra propriamente dita. Ambiente caseiro. A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria. É o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. A paisagem social da Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Respeite a higiene, mas não transfigure a limpeza em assunto de obsessão. Enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Colabore no trabalho caseiro, tanto quanto possível. Sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro de casa. Recorde que você precisa tanto de seus parentes, quanto seus parentes precisam de você. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Do livro de Francisco Xavier, Sinal Verde. Convido a todos agora, nesse momento, para serenarmos nossos corações, elevarmos nosso pensamento ao alto e agradecer ao Pai de infinita bondade, ao Mestre amado Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui a serviço do bem, buscando a melhoria, buscando a nossa reforma, nesse momento de transição, nesse momento de intranquilidade, de apreensão, mas necessário a nossa evolução, o nosso desenvolvimento. Rogamos aos Espíritos Celestes que nos amparem, nos protejam e socorram aqueles que necessitam. Sabemos da dor, do momento que passamos, das dificuldades, mas rogamos ao Pai o amparo e a proteção que Ele nunca nos deixou. E ao Mestre Jesus, que permaneça conosco, iluminando nossos caminhos, sempre na senda do bem. Pedimos, Mestre querido, que permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Esse foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue, e José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo, de linho, e depositou no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E, rodando uma grande pedra para a parte do sepulcro, retirou-se. Isso está em Mateus, capítulo 27, versículos 57 a 60. José de Arimateia foi testemunha da paixão. A palestra é baseada no livro de José Carlos Leal, é o romance de José de Arimateia. Edição de 2007, não é tão antiga assim. E ele começa falando das origens. José de Arimateia nasceu em Ramá, em Israel, e os gregos chamavam de Arimateia. Seu pai também se chamava José, e era um comerciante de tecidos. Naquela época tinham por costume associar ao nome da pessoa o local do seu nascimento. Por isso José de Arimateia. O negócio do pai de José era próspero e rentável. Ele trabalhava com roupas e para Israel, na época, as roupas tinham um significado muito especial para as vestimentas que eles usavam e que se trajavam para o seu dia a dia. Na Judéia, o povo judeu sempre tinha por costume ensinar uma profissão aos filhos, que existia até um ditado entre eles que aquele que não ensinasse uma profissão a um filho ensinava a ser ladrão. E José recebeu os primeiros ensinamentos dentro do lar, na sua família. Aprendeu o ofício de tecelão, já que era ligado e com certeza futuramente herdaria os negócios do seu pai. Ele foi formado na ofício de tecelagem. Ele permanecia sempre aos cuidados da mãe. Naquela época era incomum as famílias terem amas ou pajens para seus filhos, então sempre viviam
ao seio da mãe. E ele, José, recebeu também do pai os primeiros ensinamentos da religião judaica. Para o judeu, a religião é acima de qualquer coisa. E durante muito tempo os judeus não tiveram escolas regulares para seus filhos. Então, os ensinamentos eram dados e ministrados em casa, que eles tinham condições, só mais tarde é que tinham. E não era comum, não se utilizava o ensino das mulheres. Não tinham meninas nas escolas de ensinamentos, elas não recebiam o ensinamento. E o que José queria, na verdade, era, buscando a sabedoria, encontrar-se com o Senhor do modo mais pleno possível, e a isso dedicou toda a sua vida. E vamos ver a trajetória. Tem uns nuances de tempo futuro e tempo passado. E a questão do casamento, os judeus casavam muito cedo. No rito judaico, o casamento era um momento de profunda importância, porque sua justificativa estava na palavra de Deus: crescer e multiplicar-vos. Para um judeu, um homem que não casasse era uma espécie de aberração. Eles casavam muito cedo, as mulheres assim que tivessem a puberdade, 12, 13 anos, já estavam aptos ao casamento. E a condição da mulher na sociedade judaica era muito difícil. A mulher devia ao marido fidelidade absoluta e não podia pedir reciprocidade. As mulheres não eram respeitadas. Mas José era uma pessoa diferente e tratava a esposa diferentemente. Ele casou-se com Débora, que era uma amiga de infância da família deles, e tinha verdadeira adoração por sua esposa. E ele era criticado por seus pais pela condição que ele dava de tratamento para sua esposa. E para situarmos na época de José, Jerusalém era um grande centro de movimento de pessoas, e o que era relevante para Jerusalém consistia o templo e o grande sinédrio, de Jerusalém, para os judeus. Então, depois da morte do pai, José mudou-se para Jerusalém com a família. E ela possuía grandes construções. E existia, como ela era dominada administrada pelos romanos, ela possuía o templo, e acima do templo existia a torre chamada Antônia, onde os romanos controlavam toda a população. A questão a guarnição romana era responsável pela guarda e a ordem da cidade. O templo e o sinédrio, é uma construção grande, são duas instituições fundamentais para os judeus. O templo e o sumo sacerdote era o que existia para eles de mais sagrado e mais próximo de Deus, tanto a religiosidade deles. A função do sumo sacerdote era vitalícia, mas os romanos, quando passaram a administrar Jerusalém, administrar Israel, eles instituíram que os sumos sacerdotes seriam nomeados por eles. Isso causou grande irritação e grande descontentamento para os judeus, porque uma coisa que eles não aceitavam era intromissão na sua religiosidade. O templo era constituído por átrios, e os gentios, e o átrio dos gentios são vários departamentos, várias salas, digamos assim. O primeiro era dos gentios, aqueles que não professavam a religião judaica, ou não tinham religião, eram pagãos. E ele ficava na entrada do templo, e sempre nas épocas de festas tornava-se uma espécie de mercado. Ali se comercializava de tudo: alimento, animais, dinheiro, câmbio, tudo era feito dentro do templo, na parte da entrada, no átrio destinado aos gentios. Aliás. Depois do templo, o sinédrio era a instituição máxima do povo de Israel. O sinédrio era onde fazia julgamento, ele tinha o poder de julgar e condenar, tanto civil como religiosamente. E ele era composto por 71 membros, tá? E existiam também os pequenos, compostos por 23 nas cidades menores, quase todas elas possuíam. E o sinédrio era composto por 3 grupos, até para nós entendermos depois para frente toda a questão envolvendo Jesus. O primeiro era o sumo sacerdote atual e os que ocuparam os cargos no passado. Então, todos aqueles que ocuparam o cargo de sumo sacerdote faziam parte do primeiro escalão do sinédrio. O segundo era composto pelos anciãos, recrutados na aristocracia local, ricos e poderosos, na sua grande maioria saduceus.
Os saduceus eram uma seita fundada pelo judeu Sadoc, por isso saduceus, e era também um partido político. O terceiro, formado por escribas e doutores da lei, na sua imensa maioria fariseus e leigos. Grupos mais dinâmicos e faziam oposição aos outros dois grupos. Os que atuavam mais, eles eram mais radicais. Então se misturava religião e política. O grande sinédrio tinha amplos poderes, só não podia editar sentença de morte. Essa deveria ser confirmada pelo poder romano. Porque existia o sinédrio, tinha poder, julgava os judeus. E os romanos julgavam o que não fosse judeu. Mas todo julgamento que se relacionasse à morte, pelo sinédrio, pelo povo judeu, tinha que ter o respaldo, a confirmação do governador romano, do administrador da cidade. O quórum mínimo composto de 23 pessoas, julgava causas civis e criminais. E José, na sua trajetória, ele tinha um amigo chamado Nicodemos. E ele foi convidado por Nicodemos para uma conversa em sua casa. E José foi e, encontrando com Nicodemos, perguntou o que havia de importante, para ele convidá-lo para chamar para uma conversa. E ele perguntou a José se ele já havia ouvido falar de um novo profeta, que ele anunciava novos tempos, o tempo do Messias, e que ele vivia às margens do Jordão, batizava pela água, e exigindo que as pessoas se arrependessem dos pecados, porque os tempos eram chegados. Ele se assemelhava a Elias, ele tratava uma maneira, a pregação dele era mais assim austera. Ele era filho de Isabel e Zacarias, e o nome dele era João, ou João Batista. E a vinda do Messias era um sonho e esperança do povo judeu. Só que da maneira que eles esperavam, eles entendiam que o novo Messias se apresentasse de uma maneira diferente da que Jesus se apresentou. E o sinédrio, sabendo disso, os judeus mandaram os espias, as pessoas investigar o que João fazia e levar até eles o que procedia, mesmo porque eles tinham interesse, da questão que havia muitos falsos profetas na época e sempre havia muita confusão por causa disso. E os espias lá diziam que ele falava que ele não era o verdadeiro profeta, que viria um mais forte que ele, o verdadeiro Messias, que batizaria não pela água, mas pelo poder do Espírito Santo e pelo fogo. Então, nessa época, ia levar essa informação ao sinédrio. Mas nessa época surgiu, nas margens do Jordão, um jovem galileu, e João ficou muito perturbado na época. E o jovem pede a João que o batize. E João, sabendo, reconhecendo quem era ele, falou que quem deveria batizá-lo era o jovem, e não ele. E o jovem responde a ele que, por enquanto, se fizesse assim, para que se cumprisse a lei e os profetas. E então assim foi feito. E José e Nicodemos já tinham uma espiritualidade um pouco mais avançada, eles pressentiam que algo estava mudando, porque eles ficavam incomodados com aquela situação. Mas era uma situação que despertava interesse, despertava curiosidade. Então, um dia José resolve fazer seus negócios em Magdala e resolve fazer uma visita para Zebedeu. Zebedeu era um fariseu amigo do seu pai, de longa data, e amigo seu também. E ele chega até Zebedeu, que era casado com Salomé, e que era pai de João e Tiago, seus dois primeiros apóstolos, seguidores de Jesus. E ao perguntar ao amigo se estava tudo bem, o amigo respondeu que sim, mas José, como conhecia já de bastante tempo, achou estranho e uma certa tristeza, uma certa mágoa na resposta do amigo e perguntou o que acontecia. Aí ele falou dos filhos dele, que eram um tanto arredios e que ele estava chateado por eles seguiram para Betibara, à margem do Rio Jordão, à procura de um profeta que tinha aparecido por lá, que eles tinham ouvido falar de um certo João, filho de Zacarias, que andava pregando por lá. E ele fala, pelo que já se comentava, que João não ficaria muito tempo, porque ele andava se metendo com
Herodíade, que era concubina do Herodes, que era o rei dos judeus, e que então os filhos deles deixaram João e estavam fascinados por um novo profeta que tinha aparecido. Aí José perguntou para Zebedeu quem era ele. E ele falou: Jesus, filho de José, batizado por João. Salomé o conhece melhor, melhor que eu, porque ela é amiga de Maria, a mãe de Jesus. Então, e eles conversam, a conversa se alonga, e Zebedeu relata para ele, para José, o milagre de transformação da água em vinho nas bodas de Canaã, onde Jesus, nas bodas lá, havia faltado vinho, e Jesus pede que ele traga uma água e eu transforme em vinho. E assim outras maravilhas que ele já vinha fazendo, ia regimentando seguidores. Então ele foi procurado, também foi seguido pelo Simão e André, que eram outros pescadores. Simão era um pouco mais velho, e ele relata para José que Jesus falou para eles que iriam fazer ele tornar os pescadores de homens. E Zebedeu ficou incomodado: como assim pescadores de homens, né? Mas que sentido que tinha, né? E ele comenta com José que Salomé acreditava que Jesus seria o novo Messias, né? E nas andanças de José, ele resolve visitar um sobrinho da mãe lá dele, um jovem rico, né? E que após a morte do pai triplicou sua fortuna. E ele encontra o jovem preocupado, diferente, e conhecendo o jovem como era alegre, divertido, e ele pergunta por que, o que estava acontecendo. E Judá relata que estava em Cafarnaum, e onde Jesus se fazia presente, e havia uma grande movimentação, e ele foi assistir umas suas pregações e fica admirado. Como que aquela pessoa, aquele galileu, aquele jovem pregando, e ele falava umas coisas diferentes, que tocavam profundamente. Ele falava do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Falava do amor, do perdão, né? E teve uma cena curiosa, que existia muita gente, e Jesus estava numa casa fazendo a pregação, e existiam as pessoas carregando um paralítico, e como não conseguiam ter acesso à casa, eles subiram pelo telhado, abriram um buraco e içaram o paralítico para dentro da casa. E esse paralítico foi curado por Jesus e saiu caminhando. E Judá ficou muito impressionado e conseguiu abrir espaço perante a multidão, e foi ter com Jesus. E ele ficou admirado com tudo lá e perguntou ao mestre o que ele teria que fazer para segui-lo. E o mestre fala para ele que ele deveria acumular tesouros no céu. Ele ia trocar os tesouros que ele tem, se ele abriria a mão de toda a fortuna que ele tem, os tesouros que ele tem, que ele acumula na terra, que são efêmeros, que são passageiros, e que são uma grande ilusão, para segui-lo. E o jovem refletiu, ficou tocado, mas ao mesmo tempo ele pensou que com todo o trabalho, com tudo que foi construído, com a sua família, os bens que construíram para trazer conforto, para trazer aquilo ali, eles se desfazeram de tudo, não aceitou a proposta do mestre e continuou, mas ficou muito tocado e várias vezes pensou em abandonar tudo e segui-lo, e que ficou arrependido. E ao sair da casa de Judá, então José se sente muito estranho. Ele sente que Jesus estava chegando perto dele de um modo todo especial, sem pedir licença, porque ele não conhecia Jesus ainda, só ouviram falar. E quando José era moço, o pai dele, como tinha negócios, tinha um comércio, ele foi para Roma ficar durante 3 meses resolvendo negócios, e José o acompanhou. E lá estando, resolveu fazer um curso de retórica, porque todos os políticos, aqueles que queriam ter um cargo maior, um cargo melhor na época, tinham que ter aprimorado a retórica. É o discurso, que é o convencimento das pessoas, se fazia através da fala. E ele resolveu fazer o curso com um mestre grego, aperfeiçoando lá a arte do bem falar. O mestre grego tinha vindo de Atenas e ministrava o curso em Roma. Na classe havia um jovem, filho de um liberto de Pompeu, que, como todo romano, para os judeus arrogante,
e que a arrogância era própria dos romanos, né? Eles fizeram amizade. Seu nome era Pilatos, Pôncio Pilatos. E ele então mostrou-lhe toda a diversão que existia, que despertava interesse ao jovem e sente em Roma. Então José conheceu o Baixo Meretrício e todas as casas e todas as diversões que existiam em Roma, levado por Pilatos. E ele, pela educação que tinha, contou tudo ao pai. E o pai o adverte para as coisas, para as facilidades da vida, pelo que tinha. E falou a ele que a seguinte citação: todas as coisas do mundo nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. É a citação também de Paulo de Tarso. Terminados os negócios, voltaram para Jerusalém. Certo dia, andando em Jerusalém, surpreso José viu chegar, aliás, a Cesareia Marítima, a grande cidade criada por Herodes, o novo procurador, nada mais, nada menos que Pôncio Pilatos, seu amigo lá conhecido em Roma. José foi visitá-lo, porém sua alegria durou pouco, pois Pilatos odiava o povo judeu. E nós vamos ver essa situação de Pilatos para frente, porque ele tenta impor algumas condições, e tudo que feria com a questão da religiosidade do povo judeu deixava-os muito irados, muito bravos, e eles não aceitavam intromissão na sua religiosidade. Então, esses erros cometidos por Pilatos perante o povo judeu fez com que José se afastasse. Mas jamais ele deixou de ser amigo de Pilatos. E ele se afastou até por causa da própria condição dele de fazer parte do Sinédrio, para que não fosse taxado de traidor pelo seu povo. Passado o tempo, e Jesus continuava pregando, certo dia, José foi convocado para uma reunião do Sinédrio na casa de Anás. Anás era sogro de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote do povo judeu. E na reunião, ele relata a prisão e a morte de João Batista, né? Que Salomé, a filha de Herodíade, a concubina de Herodes, pediu a cabeça de João Batista que fosse levado em uma bandeja, e assim foi feito. Então, João Batista teve o fim anunciado. Mas surgia um novo profeta, consagrado por João, por João Batista, que passa a pregar por toda a Galileia, o Evangelho do Reino. E, então, os participantes do Sinédrio, primeiro a se manifestar, foi Gamaliel, que se manifesta em todos os relatos que eles tinham, dos espias, que não via no momento ameaça real nas pregações, pois não feria as leis judaicas. Aí, como tem a manifestação dos membros, Salatiel se manifesta e diz que deve ser o mal cortado pela raiz. Chamado o outro componente, de nome Eleazar, também não via nada comprometedor no que ele fazia e concordava com Gamaliel. José foi chamado a opinar, mas como José já tinha uma questão em relação ao mestre, ele tinha um amor, despertando já um sentimento, na verdade, digamos assim, por aquele que pregava, mesmo sem conhecê-lo, e com medo de se expor aos componentes do Sinédrio, ele se absteve de votar, dizendo que ele era novo ali e que estava mais para aprender e não tinha condições de votar, e se absteve do voto. Colocou-se em votação e a opinião de Gamaliel saiu-se vencedora, mas havia o pressentimento por José que Jesus corria um grande perigo, pela própria manifestação dos componentes do Sinédrio. Lembrou-se então de Zebedeu, que disse que sua esposa Salomé conhecia a mãe de Jesus, Maria. Então, José, diante desses fatos, resolve, através de Salomé, conseguir uma entrevista e vai ao encontro de Maria. Chegando na casa de Maria, que se encontrava num casebre pequeno, branco, ao lado de um pé de carvalho, na cidade de Nazaré, nos arrabaldes, ele chega e bate, e um rapaz alto, forte, ele atende, e ele pergunta: você é Jesus? E ele responde: não, meu nome é Tiago, irmão de Jesus. Meu irmão, Jesus é meu irmão. E de dentro da casa, chamou a atenção dele que ele sentia um cheiro gostoso de pão fresco, que ele imaginava que fosse feito por Maria ou por uma de suas filhas. Indagado sobre o que queria, José não sabia como começar e disse para Maria: é sobre um de seus filhos, Jesus. Então José relata o poder que Jesus vem obtendo com suas pregações,
arregimentando pessoas, o grupo aumentando, seus seguidores, e isso vinha despertando um ressentimento e um receio pelos poderosos do templo do Sinédrio, porque eles entendiam que, como havia uma animosidade com o povo romano, que se Jesus arregimentando bastante seguidores e que ele fosse simpático aos romanos, os judeus se viam ameaçados, né, pelo movimento que Jesus teria conseguido que ele fosse apoiado pelos romanos, que fossem sofrer represálias. Né? E então relata, e Maria até argumenta alguma coisa, e ele fala para Maria assim: não esqueça que ele é seu filho. E Maria responde para ele: não tenho muita certeza, Senhor. E José se espanta, né? Então Maria relata a José a visão que ela teve do anjo anunciando o nascimento de Jesus, e que ele seria, né, o novo Messias, ele teria uma missão de levar a questão do reino, né, e que ainda seria o Salvador, né? E Maria, então, relata uma ida deles a Jerusalém por época na véspera das comemorações de Páscoa. Então tinha o hábito das pessoas de vários grupos familiares até Jerusalém para fazer as compras preparativas para a Páscoa. E Maria foram com José e levaram os irmãos menores, que Jesus era o mais velho, e foram até Jerusalém. Na volta, na altura do caminho, sentiram a falta de Jesus. E resolveram voltar, claro, para resgatá-lo. Então começaram a procurar, indagar, a fazer a descrição de como era o menino. E um dos soldados do templo disse que havia um menino com essas características no ato dos israelitas, conversando com os doutores da lei. Existia uma conversa animada e com grande discussão com os doutos da lei da época. José foi buscá-lo e quis repreender, Maria não deixou. E ao ser questionado por Maria o que ele estava fazendo, ele respondeu com Maria: não sabias que eu estava na casa de meu pai? E voltando, José morre e Jesus fica um tempo. Jesus tinha a profissão do pai, era carpinteiro, e passou os irmãos que quiseram também os ensinos da profissão, e ele passou um tempo ensinando aos irmãos. Né? E certo dia ele chama Maria e fala a ela que é chegada a hora, que ele tinha de cuidar das coisas de meu pai, que está no céu, porque para isso eu vim ao mundo. Então ele questiona Maria e parte da sua pregação. E disse a Maria para ela não chorar, pois iniciaria um movimento que visava implantar na terra o reino de Deus. Passado isso, José foi ter uma segunda conversa com Nicodemos. Nicodemos, nesse decorrer, nessa passagem de tempo, havia se encontrado com Jesus. Ele estava interessado na sua doutrina, mas diziam que ele contrariava as leis judaicas, outros que não, que era apenas a maneira de interpretação. É o que eles tinham decidido lá, o julgamento que eles tinham feito no Sinédrio. Nicodemos diz que pelo fato de ele andar acompanhado de prostitutas, publicanos, mendigos e desempregados, ficava difícil pessoas como eles aproximarem-se de Jesus. Então os judeus eram muito orgulhosos, né? Tão orgulhosos que eles condenaram e por não enxergarem Jesus, o Messias que eles esperavam, o profeta que iria salvá-los. Como Jesus costumava frequentar a casa de Lázaro à noite em Betânia, Nicodemos consegue, através de contatos, marcar um encontro na casa de Lázaro e, entretanto, Lázaro ficou desconfiado, porque já na época Jesus havia sofrendo algumas ameaças. Né? Mas, permitem, uma noite, Nicodemos foi até a casa de Lázaro e avistou um grupo de homens, num espaço lá, onde Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, recepcionavam aquele grupo, e entre eles avistou os seus filhos de Zebedeu, o João e o Tiago, né? Que eram os apóstolos.
Nicodemos, então, travou um diálogo com Jesus e quis saber a respeito do reino de Deus que Jesus pregava, né? Então Jesus falou a Nicodemos: em verdade te digo, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. E eles não entendiam ainda para eles a situação do que era a questão do nascer de novo que Jesus pregava, né? E, relatado isso, José certo dia se desloca até Magdala para resolver alguns negócios e resolve fazer uma visita para sua amiga querida, uma grande amiga que ele tinha, chamada Maria de Magdala. Maria vivia atormentada e ele, ao chegar na casa de Maria, achou tudo estranho, porque não havia aquela festividade, aquela alegria, estava tudo quieto, não tinha. E foi conversar com Maria o que ocorria. E Maria, dizendo que vivia atormentada, ouviu falar de um jovem galileu que pregava e que frequentava a casa de Simão e um rico fariseu, e ela vai visitá-lo. Ela entra escondida, encontra com Jesus na sala, e Jesus, sabendo toda aquela passagem de Maria, que ela envolve Jesus, que oscula os seus pés, que beija, que envolve em óleo, e que dizia que não era digna de estar ali aos seus pés, e Jesus então perdoa os seus pecados. E Simão fica incomodado, e Jesus faz a seguinte parábola dos devedores, que um devia bastante ao seu senhor, outro devia pouco. E não tendo nenhum deles condições de pagar, o Senhor perdoa suas dívidas. E pergunta a Simão qual deles seria o mais grato ao Senhor. E Simão responde: aquele que devia mais. E Jesus disse a Simão: exatamente. Então, estou perdoando os pecados de Maria. E ela passa, então, a segui-lo. Ela põe a sua casa à venda, se desfaz de todos os seus bens e passa a ser uma seguidora de Jesus. E José, mais uma vez, ouvindo todo aquele relato, não consegue entender a força que o empurra até Jesus. Para os judeus, Sabá, que é o sábado, é o dia sagrado, consagrado ao descanso. Então eles preparam, o sábado eles não fazem absolutamente nada de trabalho, de esforço nesse dia. E eles têm como hábito já preparar tudo no dia anterior. O alimento que é comido frio, eles preparam todas, e no dia anterior, na véspera, ao entardecer e cair da noite, avisado a todo o pessoal que trabalha, os comerciantes e tudo mais, até que surja a terceira estrela no céu, tudo é encerrado e não se faz mais nada e se guarda o sábado. E existe na Galileia, existia um lago que eles tinham uma lenda cujas águas, na manhã, no primeiro raio do sol, do sábado, aqueles que conseguissem entrar no lago eram curados. Existia uma cura milagrosa. E havia uma grande multidão que se acercava todo período para conseguir entrar no lago. E era uma disputa que até a morte tinha. Era o mais forte que conseguiam. Era uma guerra para se conseguir entrar no lago. E contam que existia um paralítico que eles levavam numa cama e deixavam ao lado para tentar colocar no lago para curá-lo, e nunca conseguiram. E aqueles que cuidavam dele morreram e deixaram o paralítico à beira do lago, em sua cama, e ele ficava ali, mas nunca conseguia adentrar o lago para que se fosse curado. Certo dia, num sábado, um jovem se acercou dele e perguntou o que ele fazia ali, e ele relatou tudo o que acontecia, mas que ele não tinha condições. E então esse jovem falou a ele que se ele queria realmente andar, se ele queria, ele falou que queria. Tá? Então ele falou: então você vai ser curado. E ele, sim, mas ele sentiu uma corrente elétrica percorrer ele e começou a sentir
movimento estranho no corpo e começou a andar. E quando viu que andava, começou a correr e gritar pelas ruas. Né? E um grupo de fariseus cercou e perguntou qual o motivo dele estar fazendo, que eles não sabiam que era sábado, que era sagrado, que ele não podia estar fazendo aquilo ali. Ele falou que passou toda a vida dele sem poder se manifestar e que ele estava curado e que aquele momento era de celebração para ele. Né? E isso aí, e mais outras situações que Jesus vinha fazendo, foi considerado como um desafio aos judeus, porque eles levaram ao sinédrio que havia blasfêmia e violação, né, ao sabá, que Jesus vinha cometendo. E o tempo passa, e certo dia José sentiu uma dor muito forte, e ao despertar, viu sua esposa, né, morta, e era a véspera de Páscoa. Então, ele começou a refletir sobre sua religião. E ele relata que ali ele compreendeu a inutilidade de sua religião naquela ocasião, que ela não o consolava naquele momento, que a lei de Moisés não confortava. O que os judeus chamavam de Torá era um conjunto de regras e normas que formavam a essência do judaísmo, inútil para consolar a morte. E no decorrer do tempo José tem um sonho. E nesse sonho aparece um jovem que ele acredita ser Jesus. E que ele sai do quarto, então esse jovem desaparece e seu pai fala com ele. E ele fala: é você, meu pai? Ele falou: sim, sou eu. Mas você está morto? Ele falou: não. E ele vem e fala para José da imortalidade da alma e o leva até onde está a Débora, que é o nome da esposa de José. E Débora estava em uma cidade muito bonita, com uns calçamentos brilhantes, prédios enormes, muito linda. Só que ele não se aproxima da esposa porque é orientado pelo pai, porque ela está em recuperação ainda e não seria bom. E José, pai, diz para o José de Arimateia que Jesus tem um grande apreço por ele. E ele desperta do sonho e fica com aquilo, que não sabe que isso se foi sonho realmente ou se foi uma alucinação que ele teve. Mas o tempo passa e aqui João que narra o fato, na véspera da Páscoa, Jerusalém ficava apinhada de gente, né? E os discípulos desciam de Betânia, a Jerusalém, e Jesus estava com seus discípulos. E ao entrar na cidade, foi recebido com grande festa, pela devida popularidade que ele tinha. E a relação dos romanos com os judeus já vinha conturbada, já vinha assim, uma situação complicada. Então os fariseus, que fariseu quer dizer, tem o termo judaico, que quer dizer separado. Então eles estavam separados de tudo que não fosse judaico, e isso incluía os romanos. E, entretanto, os fariseus poderosos não faziam oposição aos romanos, porque tinham interesses comerciais, e então não se dispunham com os romanos. Existia também um grupo de zelotes, que eram nacionalistas extremados, e entre eles os sicários, chamados assim sicários, porque eles utilizavam um punhal ou uma espada pequena para assassinar os seus inimigos. Né? E esse grupo, existia ainda os saduceus, assim chamados, devido ao fundador Sadoc, que naquela época, naquele dia em Jerusalém, existiam muitos zelotes e sicários, e eles queriam aproveitar o movimento causado por Jesus na sua presença, na sua passagem por Jerusalém, para instigar criar tumulto com o povo judeu, com os romanos. Então, criaram um grande tumulto e fizeram lá, e eles foram contidos aí pela guarda romana, e ficou conturbada a situação, e foi tudo resolvido e ficou por isso mesmo. Mas devido a esse fato acontecer ali na Páscoa, os judeus do grande sinédrio convocaram uma reunião. E como eles já vinham preocupados com o crescimento e com a popularidade de Jesus, eles abriram uma assembleia para condenar Jesus.
E Nicodemos questionou os argumentos de Caifás, né? Porque ele chamava que ele era, usava de blasfêmia, e que ele era um agitador, e que era contrário às leis judaicas. Então, José discorda das razões argumentadas por Caifás, e ele sente, pelo olhar de Caifás, que ele obteve um grande inimigo, né? Então, como deu tumulto na Assembleia, no Sinédrio, Anás retomou a Assembleia e traçaram o plano para prender Jesus. Judas, ele relata, né? Anás relata que Judas o havia procurado e oferecido entregar a Jesus 30 moedas de prata. Judas entregaria a Jesus por 30 moedas de prata. E eles falaram, mas como que encontrariam Jesus? E Judas relata que ele costumava reunir no Monte das Oliveiras para orar, ele e seus discípulos. Então, sabedor disso, e que havia essa questão, José resolve falar com João para avisar de Jesus do acontecido, mas enquanto a Maria de Magdala. E ela relata que Jesus fazia uma pregação e José momentaneamente parou para ouvi-lo. Ele fazia uma pregação na casa de Joana de Cusa. José parou para ouvi-lo e teve a impressão nítida de que ele sabia que iria morrer. Então Jesus o chama, ele vê Jesus sobre uma frente a uma janela, e Jesus diz para José que o conhece já, mesmo antes de estar no ventre de sua mãe. Sabia do seu valor e ao que José tinha vindo. Falou também que seu caminho estava decidido, o caminho de Jesus. Jesus sabia o que ia acontecer. Então Nicodemos chama José e avisa da prisão de Jesus. Ele havia ido ao horto do Getsemane rezar, e a turba liderada por Judas prendeu Jesus. Foi julgado no Sinédrio, condenado à morte por blasfêmia. José procura Pilatos, pedindo que não o condenasse. E Pilatos, na conversa com José, relata que sua esposa veio pedir o mesmo porque havia tido um sonho, onde seria apresentado para ele um Messias, pedindo para ele que o condenasse. Diante de Pilatos, liderados por Caifás, trouxeram Jesus para ser condenado à morte. Lá chegando, Pilatos ordenou que eles adentrassem o pretório, que era o local onde ficava Pilatos, mas os judeus se recusaram. E ele não entendia por que os judeus se recusavam. José explicou para ele então que eles não entrariam de maneira alguma, porque se lá entrassem, eles entendiam que, como os romanos eram gentios, eles se adentrassem no pretório, eles não seriam mais puros. Então Pilatos pediu que entrassem com o preso, e Jesus foi recolhido então ao pretório. Indagado por Pilatos, Pilatos insistiu para se ele era rei. E Jesus respondeu a eles: você o dizes. E ele falou: por acaso eu sou judeu? Daí, então, Jesus, pela insistência de Pilatos, falou: você é rei? Jesus respondeu a Pilatos: sim, sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Ao interrogá-lo, nada foi encontrado que o condenasse. E Pilatos falou que não poderia condená-lo. Anás então gritou em meio da multidão que queria que o condenasse à morte. Sempre sem saída, eles citaram também a questão de Tibério e a questão de César, e a questão do respeito com o senador, e como os judeus eram pressionados, e os judeus contribuíam grandemente para enriquecer o Império Romano, e a contribuição deles, a questão de negócios era grande. Pilatos hesitou. Mas como existia a questão na época da Páscoa, que podia-se fazer escolha entre os presos condenados à morte para que se libertasse um, Pilatos mandou escolher. Existia um preso de nome Barrabás, e Pilatos mandou que escolhesse entre Barrabás e Jesus. E, insuflada por Anás, Caifás e os outros, a turba escolheu libertar Barrabás e condenar Jesus. E Jesus foi flagelado então. E ele relata, com riqueza de detalhes, a questão do flagelo. E o tempo é curto também, não vem ao caso aqui,
E a questão do flagelo e da crucificação são rituais terríveis. E mesmo que se situem quase 2000 anos atrás, mas até hoje ainda talvez fosse tão comum na época. Na insanidade, a razão dá lugar à emoção e as mais primárias sensações são liberadas. Jesus foi condenado, foi colocado numa cruz e foi carregado e era golpeado pelos soldados, como era costume na época antiga. Seguia Jesus um cortejo de mulheres, entre elas Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Salomé, a esposa de Zebedeu, Maria de Cusa, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, e outras que José não conhecia. E apenas um homem, João, o filho de Zebedeu. José se associou ao grupo, então. E ele se questionava onde estavam os outros apóstolos, e onde estavam aqueles que Jesus curou. Ninguém chegou ali para acompanhá-lo, para acalentá-lo. Né? Então Jesus foi crucificado, ergueram a cruz, e Jesus, no momento do suplício, dirige-se a João e fala, olhando para João e Maria que o acompanhavam: Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Então se ouviu-se novamente a sua voz, dizendo que tinha sede, e deram-lhe beber uma esponja de vinagre e deram-lhe. E ele disse: tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. No outro dia, na preparação para o sabá, não poderia haver no Gólgota nenhum corpo de condenado. Então os que ainda agonizavam na cruz, eles tinham que ser mortos, e os judeus foram pedir a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos condenados que ainda estivessem vivos. José pediu o corpo de Jesus a Pilatos, só que a surpresa deles, quando eles chegaram, Jesus já estava morto, então não quero retirar. José vai até Pilatos, então, usando o seu conhecimento, a sua amizade, e pede, porque não era o costume de liberar o corpo, porque não podia fazer sepultamento. Os condenados ficavam ali e eram julgados para que fossem comidos, consumidos pelos animais. Né? Então não se existia. E Pilatos concedeu que José pegassem Jesus e o sepultassem. Então José e Nicodemos retiraram o corpo de Jesus, embalsamaram, envolveram em um manto de linho que José levou, que era comerciante, colocaram sobre o tubo sobre a pedra, o sepulcro que era do José, e fecharam e fizeram o sepultamento de Jesus. E José, encerrado isso, ficou muito descontente com o povo, com a cidade, e resolve ir embora, deixar. Porque os judeus esperavam um Messias terreno, que tirasse dos seus ombros o jugo romano. Mas eles não entenderam a passagem de Cristo, a mensagem, e o condenaram. E devido ao orgulho, né? Porque eles achavam que o Messias, que o libertador, viria na mesma condição deles, e não uma pessoa simples, uma pessoa humilde, e não que se cercassem dos pobres e dos humildes. Então, ainda tem uma conversa, antes de ir, com Nicodemos sobre a questão do entendimento, o que era o reino dos céus, o nascer e renascer, né? Até estarmos prontos para ascendermos ao alto. Tudo isso que Jesus falou, que nem eles demoraram a entender. Mas eles entendiam então que o renascimento, que o nascer, morrer e nascer, renascer para crescer, para acessar o reino dos céus, viria com o tempo. E José foi preparar suas malas e tinha um navio que o levaria. Ele ia para a Itália e para a Grécia. E ele tirou de cima da mesa da última ceia o cálice, o santo graal, e ao preparar suas bagagens para a viagem, depois se despedir de Nicodemos, ele coloca o cálice sobre uma mesa e faz uma reflexão, que talvez um dia a humanidade ouvisse falar de Jesus, talvez. Mas, felizmente, continuamos ouvindo, né? Então, é nessa mensagem. Sabemos que existem outras
obras a respeito de José de Arimateia, existe outro enfoque, inclusive com alguma divergência, mas isso não vem ao caso aqui. O objetivo era esse, era transmitir essa palavra, essa mensagem, esse relato, a história aqui relatada por José de Arimateia, e conta o seu envolvimento, a sua conversão ao cristianismo, né, que depois ele sai pregar, e a história vai mais além. Tanto é que Nicodemos também não teve coragem de professar a mudança, a crença, né, mas eles ficaram tocados pelo Cristo, e José acaba se convertendo ao cristianismo, os judeus que se convertem ao cristianismo e entendem a mensagem do Cristo. Eu agradeço a atenção, agradeço a participação e convido a todos então para nesse momento fazermos a oração final. Querido Mestre Jesus, Tu que nos amparastes, Tu que sacrificastes por nós, deixando um grande legado, que ainda hoje temos dificuldade de entender. Pedimos que continue nos amparando e nos protegendo na Sua imensa e interminável jornada, amparando nós aqui na Terra, que ainda temos muito caminho a seguir, que ainda temos que percorrer longos e árduos caminhos, mas sabemos que com Teu apoio, com Teu acolhimento, Tu que tem nos protegido, sabemos que seremos vencedores. Rogamos ao Pai, que está nas alturas, que continue também abençoando e rogando por nós, nesse momento de dificuldade, nessas horas que passamos ainda de sofrimento, de apreensão, mas sabemos ser necessárias para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, para que prossigamos no caminho da paz, no caminho do amor, e que possamos sempre professar a Tua fé, o Teu amor, os Teus ensinamentos, levando aqueles que necessitam conforto, amor, caridade, e que possamos, assim, sermos tocados pelo Teu amor, que sejamos merecedores da Tua paz e do Teu amparo. Rogamos, Mestre querido, que permaneça conosco